Oi, pessoal. Aqui é José Carlos Carvalho, responsável pela área de macroeconomia da Vinci, e a gente está aqui para a gente discutir algumas coisas do cenário macro aí que vem acontecendo no Brasil e no mundo. No nosso último podcast, a gente discutiu sobre o crescimento global, como que o crescimento global, né, gerou um crescimento coordenado entre as principais regiões do mundo e como isso está afetando, né, o preço das commodities, a inflação no mundo, né, até gerando a reação de alguns bancos centrais. Hoje a gente vai discutir o impacto desse cenário sobre o Brasil, né? E existem dois principais canais, né, que afetam o Brasil. Um, que é pelo lado bom, é que o aumento do preço das commodities ajuda o crescimento no Brasil, né? O Brasil é um país exportador de commodities e, obviamente, né, quando você tem um cenário global muito favorável de crescimento, onde o preço das commodities sobem, as exportações brasileiras sobem, e isso acaba beneficiando todo o Brasil, né? Isso a gente é um tema sobre o crescimento que a gente vai discutir no nosso próximo episódio, né? Mas nesse episódio a gente vai discutir o lado ruim, né, desse aumento no preço das commodities, que é a inflação, né? No Brasil, né, como a gente é um país de renda média, né, e a gente tem uma grande parcela de commodities no nosso índice de inflação no IPCA, né? Então, tanto energia, né, gasolina, quanto comida, né, é uma parcela muito grande, né, das economias em desenvolvimento está relacionada a commodities diferente dos países desenvolvidos, onde o setor de serviços tem uma parcela maior no seu componente. Então, só para vocês terem uma noção da magnitude desse choque, no preço das commodities, né, o Banco Central criou um índice que chama índice ICBR, né, Índice de Commodities Brasil, né, que é o índice de preços em reais das principais commodities que afetam a inflação brasileira. Esse índice começa em 2010 e, para vocês terem uma noção da magnitude, de 2010 a 2019, esse índice subia aproximadamente 6% ao ano. Tá? Então, foi mais ou menos constante, numa linha de tendência suave, não mudou muito. Em 2020, esse índice subiu 40%. Em 2021, está subindo mais 40%. Então, realmente, o tamanho, a magnitude do choque de preços de commodities que a gente falou é bom para o crescimento brasileiro, mas é bastante ruim para a inflação. Nessa semana saiu o IPCA do Brasil e nos últimos 12 meses o IPCA atingiu 10,25%. Se você fizer uma quebra, né, dentro da inflação existem componentes de preço que a gente diz que são conhecidos como tradables, ou seja, que são relacionados ao preço das commodities, né, e administrados no Brasil, né, que é basicamente preço de energia e gasolina, né? Se você olhar esses 10 e 25%, praticamente 80% dessa inflação está relacionada a variáveis, né, a preços que são relacionados a commodities e ao câmbio, né? E só 20% desse total, ou seja, aproximadamente 2%, né, é relacionado à economia doméstica. Então a gente tem uma situação bem peculiar, né? O Brasil vem sendo atingido por um choque de preço de commodities, né? E isso aí está sendo a maior parte da inflação do Brasil nesse momento. Isso torna, de certa forma, um pouco difícil a previsão para os próximos anos, né? Porque, em geral, quando a gente fala dos instrumentos tradicionais para prever a inflação nos próximos anos, você prevê inércia, né? Mas tudo isso depende muito de uma inflação gerada pela economia local, né? O que a gente está vendo agora é uma inflação importada. Então, o cenário para os próximos anos depende muito do que vai ser a inflação importada nos próximos anos, né? O que vai acontecer com esse índice de commodities que eu falei para vocês? Vamos ter mais um ano de 40% de alta de preço das commodities em reais? Se for isso, né, o nível de inflação para o ano que vem vai ser bastante elevado. Mas, na nossa visão, esse não é o cenário mais provável. Por que não é o cenário mais provável? Né? Dentro da economia global, o principal país do mundo que mais consome commodities é a China, no momento. Então, a gente tem uma economia global crescendo bastante, né, desacelerando na margem, mas ainda com crescimento muito saudável, mas o crescimento na margem está maior nos Estados Unidos e na Europa, né? Na China, esse crescimento vem desacelerando bem. E quando a gente olha a correlação do preço das commodities com o crescimento da China, né, isso sugere que o preço das commodities vai começar a desacelerar em algum momento, por agora, ou no início do ano que vem. Então, a gente trabalhando com um cenário onde a gente volta para o crescimento histórico, né, do preço das commodities em real, que é 6% ao ano, que foi de 2010 a 2019, né, a inflação no Brasil desaceleraria esse ano ainda, fecharia 2021 em 9%,
e para 2022, com uma queda acentuada no preço das commodities, né, a inflação cairia para aproximadamente 4,5%. Então, esse é o nosso cenário principal. Obviamente que se a queda da atividade na China for maior do que a gente imagina, do que a gente vê no momento, obviamente pode ser um número mais tranquilo. E por outro lado, né, se o crescimento no mundo também persistir, ficar mais forte do que a gente está vendo no momento, a gente pode ter um cenário pior. Mas o ruim, a informação ruim desse cenário é que a gente tem uma economia, uma inflação que está dependendo muito do que está acontecendo lá fora e menos do que está acontecendo no Brasil. A parcela que depende do que acontece no Brasil, na nossa visão, até vai subir. A inflação de serviços está rodando em torno de 4,5%. Né? Quando a economia está reabrindo, né, esses preços estão começando a subir, o preço de serviços, e a gente vê esses preços acelerando ainda mais no ano que vem com a continuação da reabertura da economia. Então, a gente vê dentro desse número total que eu falei para o ano que vem, de uma inflação de 4,5% para 2022, a gente vê a inflação de serviços subindo dos atuais 4,5% para 5,5% no ano que vem. Então, a gente vai ter que observar bastante, né? Não basta só o Banco Central subir a taxa de juros, porque subir a taxa de juros não vai, né, de certa forma, reduzir o preço das commodities, né? Obviamente pode ajudar segurando a taxa de câmbio, né? Mas é uma coisa que independe um pouco do Banco Central nesse momento, considerando aí que o juro já está precificado uma alta aí até 9% aproximadamente, que seria, usando a inflação esperada do ano que vem, um juro real de 4,5%, já parece adequado. Então, esse é o principal aspecto, a principal ligação que a gente tem do Brasil com o cenário internacional pelo lado negativo. No nosso próximo episódio, a gente vai discutir a ligação pelo lado positivo, né, que se as commodities, por um lado, causam, né, esse cenário ruim de inflação, né, por outro lado, elas ajudam bastante no crescimento. Né, e esse ano o Brasil está tendo um crescimento de 5%, acima de 5% em 2021, né, em parte, né, por causa desse impulso bastante positivo do preço das commodities. Mas isso a gente discute aí no nosso próximo podcast, ok? Um abraço.